Você já parou para pensar que, enquanto estamos aqui, milhares de planetas podem estar repletos de vida? E se eu te dissesse que existem teorias malucas que tentam explicar a presença alienígena na Terra? Prepare-se, porque hoje vamos explorar as 7 teorias mais doidas sobre alienígenas que você precisa conhecer. Antes de mergulharmos nesse universo de mistérios, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Curiosidades do Infinito. Isso nos ajuda a trazer ainda mais conteúdo fascinante para você. Imagine só, seres de outros planetas viajando pelo espaço, observando-nos como se fôssemos formigas em um formigueiro. Qual seria a intenção deles? Querem nos ajudar, nos estudar, ou quem sabe nos controlar? Fique comigo até o final, porque cada teoria que vamos explorar pode mudar a sua forma de enxergar o cosmos. Então, respire fundo, ajuste a sua mente para o desconhecido e vamos juntos nessa jornada. Não se esqueça, o universo é muito mais estranho do que você imagina. Teoria dos antigos astronautas. Sempre que ouço falar da teoria dos antigos astronautas, não posso deixar de ficar intrigado. A ideia de que civilizações extraterrestres tenham visitado a Terra no passado é no mínimo fascinante. Pense bem, há monumentos e artefatos por todo o mundo que desafiam nossas explicações históricas e científicas, como as pirâmides do Egito ou as linhas de Nazca, por exemplo. Será que eles realmente foram construídos apenas por mãos humanas? Ou havia uma ajuda de fora do nosso planeta? É como se estivéssemos olhando para os restos de um antigo contato, um diálogo entre humanos e seres de outro mundo. Essa perspectiva muda completamente a forma como vemos nossa história e nossa evolução. Imagine só, será que algumas das nossas tecnologias, ou até mesmo conceitos de civilização, foram influenciados por esses visitantes? Essa ideia nos faz questionar até onde vai a nossa própria capacidade de criação. Alguns teóricos apontam para textos sagrados e antigas tradições que falam de deuses que desceram do céu. O que seriam essas entidades senão alienígenas em uma interpretação mais moderna? É claro que muitos céticos descartam essas teorias como ficção, mas a verdade é que elas nos fazem refletir sobre o que realmente sabemos sobre nossas origens. E se tudo não passar de um grande experimento cósmico? A história da humanidade está repleta de mistérios, e essa teoria é apenas um dos muitos que tentamos decifrar. O que nos leva a perguntar: estamos realmente sozinhos no universo? Ou será que somos apenas uma das muitas experiências de civilizações mais avançadas? Isso faz com que olhemos para o céu com um novo tipo de curiosidade, não é mesmo? É claro que existem críticos, e eles argumentam que a evidência é escassa e muitas vezes subjetiva. No entanto, essa busca por respostas continua a fascinar a muitos, incluindo eu. E quem sabe, talvez um dia possamos descobrir a verdade por trás desses antigos visitantes e entender melhor nosso lugar no cosmos. O Projeto Blue Book. Quando o assunto é o Projeto Blue Book, não posso deixar de pensar em como o governo dos Estados Unidos lidou com o fenômeno dos OVNIs. Imagine uma força-tarefa dedicada a investigar relatos de avistamentos e encontros com seres extraterrestres. É um cenário que parece saído de um filme de ficção científica, mas foi muito real e muito sério. A Força Aérea coletou dados, entrevistou testemunhas e analisou relatos, tudo em busca de uma verdade que, ao que parece, nunca foi totalmente revelada. O que realmente me fascina sobre o Projeto Blue Book é a ideia de que o governo estava, de certa forma, em uma corrida para entender o desconhecido. No entanto, também surgiram teorias de que havia um encobrimento, uma tentativa de manipular a informação e manter a população no escuro. Afinal, o que aconteceria se as pessoas soubessem que não estão sozinhas no universo? Seria um pânico generalizado ou uma nova era de descobertas? Além disso, a forma como o Projeto Blue Book lidou com os relatos muitas vezes parecia desdenhosa. Muitos casos foram rapidamente descartados como ilusões ou confusões. Mas e se houvesse algo mais? A desconfiança em relação ao governo cresceu, alimentando teorias da conspiração que ainda persistem. Entre um copo de café e outro, não consigo evitar de pensar: será que eles realmente sabem mais do que estão dispostos a admitir? O legado do Projeto Blue Book continua a reverberar na cultura popular, gerando documentários, séries e filmes. A curiosidade humana por OVNIs e extraterrestres nunca pareceu diminuir. E enquanto novas tecnologias de observação surgem, a pergunta permanece: o que mais o céu nos reserva? Quem sabe, talvez um dia,
alguém encontre a resposta que muitos têm buscado. Por fim, o projeto Blue Book é um lembrete de que a verdade muitas vezes é mais estranha do que a ficção. E enquanto continuamos a investigar o desconhecido, a linha entre a realidade e a teoria da conspiração fica cada vez mais tênue. Afinal, quem não gostaria de saber se estamos realmente sozinhos neste vasto universo? A hipótese do zoológico. A hipótese do zoológico é um conceito que sempre me fez pensar. A ideia de que civilizações alienígenas avançadas estão nos observando, como se fôssemos uma espécie de atração em um zoológico cósmico, é ao mesmo tempo intrigante e um pouco perturbadora. Se realmente existem seres mais inteligentes do que nós, por que eles não fazem contato direto? Essa é a premissa central dessa teoria. É quase como se estivéssemos em um grande experimento social, onde os alienígenas preferem nos manter à parte. Eles observam nossos comportamentos, nossas interações, mas não interferem. Isso nos leva a refletir sobre nossa própria evolução e desenvolvimento. Seríamos como animais em uma jaula, sem perceber que estamos sendo estudados por olhos que não conseguimos ver? Essa hipótese também levanta questões interessantes sobre a moralidade e a ética de tal observação. Se eles realmente estão nos observando, que tipo de responsabilidade têm em relação a nós? É uma linha tênue entre proteger uma civilização em desenvolvimento e interferir em seu crescimento natural. Muitas vezes, nos tornamos obcecados pela ideia de contato, mas e se esse contato não for desejado por eles? O que me fascina nessa teoria é a possibilidade de que, enquanto estamos tão focados em encontrar vida extraterrestre, talvez já estejamos sendo observados. Cada avanço tecnológico, cada descoberta científica pode ser objeto de análise para essas civilizações. E isso nos faz questionar: será que estamos prontos para essa revelação? Ou estamos apenas arranhando a superfície de um entendimento muito mais profundo? Por fim, a hipótese do zoológico nos convida a considerar que o universo é muito mais complexo do que podemos imaginar. E enquanto continuamos a olhar para as estrelas em busca de respostas, talvez devêssemos também olhar para dentro, refletindo sobre nosso próprio lugar no cosmos e como somos percebidos por aqueles que nos observam de longe. Teorias de abdução. Quando eu ouço falar sobre teorias de abdução, não posso deixar de lembrar de algumas histórias que parecem tiradas de um filme de ficção científica. Tem algo fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo em ouvir pessoas relatarem que foram sequestradas por alienígenas. Essas narrativas geralmente incluem detalhes vívidos de experiências que vão desde exames científicos até tentativas de comunicação telepática. É como se esses encontros fossem uma mistura de pesadelo e maravilha. Muitos que passaram por isso falam de uma sensação de paralisia e de um ambiente brilhante, com figuras enigmáticas ao seu redor. O mais curioso é como essas experiências são frequentemente semelhantes, apesar de ocorrerem com pessoas de diferentes partes do mundo. Os relatos de procedimentos científicos são particularmente intrigantes. Algumas pessoas descrevem como se sentiam sendo examinadas, como cobaias em um laboratório intergaláctico. E a comunicação telepática? Essa parte mexe com a nossa imaginação. Você consegue imaginar a sensação de ouvir pensamentos, de ter uma conversa sem palavras? É uma ideia que provoca tanto medo quanto fascínio. Além disso, existem aqueles que tentam explicar essas experiências através de distúrbios do sono ou estados alterados de consciência. Mas vamos ser sinceros, isso não parece satisfatório para muitos. Para eles, a explicação científica não faz justiça ao que viveram. Eles sentem que, de alguma forma, foram escolhidos para um contato que vai além da compreensão humana. E se de fato isso é real? Seria a primeira vez que a humanidade se depara com algo que não consegue explicar. Os relatos de abdução também levantam questões sobre o que realmente sabemos sobre a vida fora da Terra. Se há seres que estão nos observando, será que eles têm intenções benignas ou malignas? Essa dúvida permeia muitas das histórias. Algumas pessoas acreditam que essas experiências são uma forma de aprendizado, enquanto outras veem como uma violação de nossa privacidade. O fato é que essas narrativas geram mais perguntas do que respostas, e isso é parte do que as torna tão cativantes. Por fim, não podemos esquecer do impacto que essas histórias têm na cultura popular. Filmes, séries, livros. Abduções alienígenas se tornaram um tema recorrente, alimentando nossa curiosidade e temor. O que é real e o que é ficção?
Essa linha é tênue, e talvez seja essa ambiguidade que nos mantém tão intrigados. Afinal, quem não gostaria de saber o que realmente acontece quando as luzes piscam no céu à noite? Os Greys e os reptilianos. Os Greys e os reptilianos. Se tem algo que captura a imaginação popular, é a ideia de raças alienígenas específicas. Os Greys, com seus corpos pequenos e cabeças grandes, são quase um ícone da cultura pop. A primeira vez que ouvi falar deles foi em um documentário sobre abduções, e desde então não consegui parar de pensar nas implicações disso tudo. Eles parecem ser os extraterrestres padrão, sempre associados a experiências de contato e sequestros. E quem não ficaria intrigado com a possibilidade de que essas criaturas realmente possam existir? Por outro lado, temos os reptilianos, uma raça que, de acordo com várias teorias da conspiração, se infiltraria em governos e instituições do mundo todo. A ideia de que seres reptilianos estão controlando a política global é no mínimo uma trama digna de um thriller. Eles são descritos como seres astutos, capazes de mudar de forma e manipular a sociedade à sua maneira. Essa narrativa nos faz questionar a natureza do poder e de quem realmente está no controle. Se eles estão entre nós, o que isso diz sobre a nossa própria realidade? É curioso como a popularidade dessas raças alienígenas se reflete na arte e na literatura. Filmes e séries de TV exploram essas ideias de forma criativa, muitas vezes refletindo nossos medos e ansiedades sobre o desconhecido. Ao mesmo tempo, essas representações alimentam ainda mais as teorias de conspiração. Quem pode dizer que essas histórias não têm um fundo de verdade? O que sabemos, afinal, sobre o universo e suas inúmeras possibilidades? Além disso, a obsessão por Greys e reptilianos toca em questões de identidade e pertencimento. Se somos parte de um cosmos tão vasto, qual é o nosso lugar nele? Muitas vezes as pessoas se sentem sozinhas e insignificantes em um mundo tão grande. E a ideia de que não estamos sozinhos pode ser tanto reconfortante quanto aterrorizante. Isso pode ser um dos motivos pelos quais essas histórias ressoam profundamente com muitos. No final das contas, a narrativa dos Greys e reptilianos é mais do que apenas uma curiosidade. É um reflexo de nossos medos, esperanças e a eterna busca por respostas. Estamos sempre em busca de algo maior do que nós mesmos. E talvez, apenas talvez, essas histórias sejam uma forma de explorar o que significa ser humano em um universo cheio de mistérios. A Terra como uma experiência científica. Olha, eu sempre achei fascinante essa ideia de que a vida na Terra pode ser um experimento de uma civilização alienígena. Imagina só, seres de outro planeta manipulando nosso ambiente, observando cada movimento que fazemos, como se fôssemos cobaias em um laboratório cósmico. É como se eles estivessem testando diferentes variáveis para ver como reagimos. É um pensamento intrigante, não é? A gente se sente meio como personagens de um grande experimento social, onde cada escolha e cada ação são analisadas. E convenhamos, a diversidade da vida na Terra é um espetáculo à parte. A variedade de espécies, culturas e comportamentos humanos poderia facilmente ser um campo de estudo riquíssimo para qualquer civilização avançada. Eles poderiam estar observando nossas interações, nossas guerras, nossas inovações e até mesmo nossos fracassos. Cada evento histórico, cada pequeno detalhe da nossa evolução, poderia ser parte de um projeto maior, uma pesquisa que visa entender como a vida se desenvolve. E se isso for verdade, quem somos nós para questionar o papel que desempenhamos nesse teatro cósmico? Além disso, essa teoria provoca umas de questões éticas. Até que ponto é aceitável manipular o desenvolvimento de uma espécie? Se realmente estivermos sob a observação de seres extraterrestres, será que eles têm algum tipo de moralidade que se aplica a nós? Ou estamos apenas à mercê de suas vontades e curiosidades? A ideia de que somos parte de um experimento nos deixa vulneráveis, como se nossa liberdade fosse apenas uma ilusão. E claro, essa noção levanta a possibilidade de que as mudanças climáticas, guerras e crises sociais que enfrentamos possam ser parte desse experimento. Será que eles estão testando nossos limites, observando como reagimos ao estresse e à adversidade? Se sim, é assustador pensar que somos meras cobaias em um jogo que nem sabemos que estamos jogando. Ao mesmo tempo, isso nos torna mais curiosos sobre nosso lugar no universo, não apenas como seres individuais, mas como parte de algo muito maior. Por fim, eu não consigo deixar de pensar em como essa teoria se relaciona com a busca por vida extraterrestre.
Se a Terra realmente é um experimento, isso poderia explicar a falta de contato direto. Talvez esses seres estejam apenas observando, sem querer interferir em nosso desenvolvimento. E assim seguimos vivendo nossas vidas, sem nunca saber que estamos sendo observados por olhos que vão muito além da nossa compreensão. A conspiração do governo dos Estados Unidos. Agora, quando falamos sobre a conspiração do governo americano, a coisa fica ainda mais intrigante. A crença de que eles possuem provas da existência de vida extraterrestre e estão escondendo isso do público é um tema que gera muita discussão. Há tanto mistério em torno de projetos como o famoso Área 51 que as pessoas ficam se perguntando: o que realmente acontece lá? Será que eles têm tecnologia alienígena? Isso é o que muitos acreditam. E a ideia de que informações tão valiosas estão sendo mantidas em segredo é, no mínimo, perturbadora. Imagina só se tudo isso for verdade. Se o governo realmente tem acesso a naves espaciais que caíram na Terra, ou mesmo a corpos de extraterrestres que foram recuperados, isso mudaria completamente nossa compreensão sobre o universo e nosso lugar nele. A ciência e a religião teriam que se reavaliar à luz de novas evidências. E a sensação de estar sendo enganado por aqueles que deveriam proteger e informar a população é algo que causa revolta em muitos. Além disso, essa conspiração alimenta uma série de teorias que vão além do simples encobrimento de informações. Algumas pessoas acreditam que o governo pode estar utilizando tecnologia alienígena para controle social ou desenvolvimento de armas. A ideia de que estamos sendo manipulados por tecnologia avançada, que não compreendemos completamente, é uma narrativa que ecoa em muitos filmes e livros de ficção científica. Mas, e se houver um fundo de verdade nisso tudo, é uma possibilidade que não podemos ignorar. E a questão do controle da informação é crucial. O que mais eles estariam escondendo de nós? Quais são as implicações de manter a população no escuro sobre a vida extraterrestre? Esse tipo de sigilo pode gerar desconfiança e paranoia. E claro, isso também levanta questões sobre o que mais está sendo ocultado, desde tecnologias até possíveis acordos com seres de outros mundos. A mente humana tende a buscar respostas, e quando informações são retidas, surgem teorias da conspiração. Por fim, essa crença na conspiração do governo dos Estados Unidos em relação à vida extraterrestre nos faz refletir sobre a nossa própria curiosidade e a busca pelo desconhecido. Às vezes, a necessidade de saber e entender pode ser tão intensa que nos leva a construir narrativas que nos ajudem a preencher as lacunas. E assim, seguimos em nossa busca por respostas, questionando a realidade e explorando o que nos foi apresentado como verdade. E aí, galera? Se você curtiu essas teorias malucas sobre alienígenas, não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal Curiosidades do Infinito. Agora vamos lá. Você já parou para pensar como seria a vida se realmente encontrássemos uma civilização alienígena? O que você diria a eles? E se de repente eles fossem mais parecidos conosco do que imaginamos? Imagina só, um intercâmbio intergaláctico. Que tipo de conhecimento poderíamos compartilhar? E o que poderíamos aprender com eles? Essas perguntas nos levam a refletir sobre a nossa própria existência e o nosso lugar no universo. Afinal, estamos sozinhos nessa imensidão? E claro, não podemos esquecer das possibilidades que a tecnologia alienígena poderia trazer. Será que estamos preparados para isso? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre essas teorias e se já teve alguma experiência estranha que poderia ser explicada por extraterrestres. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E lembre-se, a curiosidade é o primeiro passo para o conhecimento. Até a próxima, pessoal. Vamos juntos desvendar as curiosidades do infinito.